Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Sustentabilidade Brasil. Hoje, olha, juntinho com a Conexão Safra, o nosso convidado é o superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar aqui no Espírito Santo, da Superintendência aqui no Espírito Santo, senhor Laércio Nochank. Bem-vindo, Laércio. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Prazer em tê-lo aqui, viu? Olá, Fernanda. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar com você aqui, com todos os ouvintes do programa. Só para começar, de onde que vem esse sotaque? Bom, eu sou nascido e criado no Rio Grande do Sul e depois já rodei por alguns estados do nosso Brasil, inclusive tive o prazer de estar 2 anos fazendo estudos na Alemanha. Ai, primeiro, para a gente começar, eu quero situar o pessoal o que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário e também envolvendo aí a agricultura familiar, tão importante para a gente, né, Laércio? Você poderia falar um pouquinho sobre ele? Sim, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar ele foi criado lá nos anos 90, né? E, infelizmente, em 2016 a gente teve o fechamento dele, né? E agora, quando o presidente Lula assumiu o seu terceiro mandato, né, sabiamente recriou o ministério que cuida da agricultura familiar, que cuida dos povos e comunidades tradicionais, né? Que aqui, inclusive no Espírito Santo, a gente tem muitas comunidades tradicionais, né? Quilombolas, indígenas, ribeirinhos, pescadores artesanais, pomeranos, né? Então, ciganos. Então, são quase 30 segmentos de povos e comunidades tradicionais, além da agricultura familiar como um todo, né? Que é responsável por maioria da produção dos alimentos aqui no nosso Brasil. Né? Estava falando que é 80% só aqui no Espírito Santo, né? No É de Espírito, agricultura familiar e reúne também essas povos originários, ribeirinhos, pescadores, não é? isso, nós temos aqui em torno de 110 mil propriedades agrícolas, né? E mais de 80.000, 85 mil mais ou menos, são pertencentes à agricultura familiar. Né? Então, Hum. acho que isso que é importante frisar, fora, né, as povos e comunidades tradicionais, que nem todos eles têm, dá para dizer assim, um território. Né? Então, não dá para dizer que é uma propriedade, ou são várias propriedades, muitas famílias numa propriedade só. Né? E qual o papel da superintendência aqui? Ela vai é porque a gente tem, assim, aquela visão meio dual de pesquisa e extensão rural, né, e depois vem a situação do crédito bancário. A superintendência, ela abraça isso tudo? O nosso papel, né, é levar a política pública do Ministério para o seu público, né, ao público-alvo. Né? Então, acho que é difundir a política, fazer ela chegar na ponta. Só para, Fernanda, só para usar um dado, imagina, nós temos hoje uma lei da agricultura familiar, né, que denomina o que é agricultura familiar, e nós temos o cadastro da agricultura familiar, que antigamente era a declaração de aptidão à Pronaf, a DAP, e hoje nós temos o CAF, o cadastro da agricultura familiar, e dessas 80 e poucas mil propriedades que poderiam ter o cadastro da agricultura familiar, só temos hoje 46 mil no Espírito Santo. Né? Então ainda falta nós chegarmos nas pontas, fazer a difusão da política e falar da importância do que é o cadastro da agricultura familiar. Por que precisa do cadastro da agricultura familiar? Que para você acessar a política pública da agricultura familiar, você tem que ter o cadastro. Né? Inclusive crédito, né, Não, crédito todo o mais crédito. O barato. PRONAF, né, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, né, você precisa ter o CAF. Para vender para o Programa de Aquisição de Alimentos com Doação Simultânea, você precisa ter o CAF. Para você vender para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, você precisa ter o CAF. Né? E também o CAF é muito importante para que é a identidade do agricultor e da agricultora, porque ele te dá acesso às políticas do INSS, né? Hum. Aposentadoria, auxílio de saúde, né? Acidente de trabalho, auxílio de maternidade. Então, você tendo esse cadastro, você não precisa de nenhum outro documento que comprova que você é agricultor. Tendo esse cadastro, já prova que você é agricultor, é agricultura familiar. E Ah, ele tem uma diferença rapidinho, só, Fernando, que eu acho claro, importante, fica à vontade. porque antes era só, vamos supor assim, o pai e a mãe, né? Que eram os que constavam na DAP. O CAF agora ele engloba o conjunto familiar. Então você tem uma propriedade
Então, você pode incluir desde o filho até os avós, dentro do mesmo cadastro. Para E ter acesso a todos esses serviços públicos, né? exatamente. Num documento só, você engloba todos os nomes com seus respectivos CPFs, né? Mas por que tem tanta gente que não faz? É complicado? Tem alguma complicação? Precisa de alguma coisa aí que não sei, o que está faltando? Às vezes um pouco de desinformação, né? E também, porque ele tem uma validade, ele tem 3 anos de validade. E nós temos mais de 50% de pessoas que não acessam crédito, Hum, né? Então, se a gente pegar o volume de créditos é grande, o número de contratos é grande, mas não chega a 50% das unidades familiares que poderiam acessar o crédito. e é um crédito bem mais barato, né, vale a pena, porque e tem prazo, é feito para aquele grupo, né? Sim, nós temos créditos hoje no Pronaf que vão de 0,5% ao ano, né, isso é bom frisar, ao Nossa, é ano, muito bom. até 8% ao ano, é o máximo, né, com uma taxa Selic hoje a A 15. 15%, né? Então, quem é que banca esse juro, né, subsidiado? É o governo, né? Uhum. Então, assim, de 0,5 você paga, o governo subsidia 14,5% do juro que as instituições financeiras liberam do crédito, né? O governo que ressarce esse juro, né, para a agricultura familiar. Também, não só para a agricultura familiar, os ligados ao médio produtor e o grande proprietário também, eles Aham. também têm juros subsidiado. Não é na mesma proporção, mas também tem, né? Mas também o volume de recursos para eles liberado é muito maior, né? É interessante que aqui no Espírito Santo a gente tem, pelo menos ali no norte, né, a gente tem o Banco do Nordeste que trabalha muito bem essa questão do crédito, mas só que tem todo esse sul aqui que ainda deve ter gente que precisa de dinheiro para fazer a plantação, para comprar equipamento, custeio, e tal, mas não tem essa visão de que pode pegar nesse juro tão barato, né? Isso é assim, por causa disso que a gente tem a superintendência do Ministério, juntamente com as instituições financeiras, né? Que, assim, nós temos aqui no Estado, né, além do Banco do Nordeste, que só pega os 31 municípios do norte do Espírito Santo, que é ali na beira do Rio Doce para cima, nós temos o Banco do Brasil, nós temos a Caixa Econômica Federal, né, que são 3 instituições do governo federal, né, que acessa, que libera o crédito. Nós temos aqui o Banestes, né, que é um banco do governo do estado, e nós temos os bancos cooperativos, além dos bancos privados também operam as mesmas linhas, entendeu? Agora eu sou uma agricultora familiar e quero entrar aí nesse cadastro, no CAF. O que que eu faço? Bom, aí a gente tem que procurar quem é emissor do cadastro da agricultura familiar no estado. Em primeiro lugar, quem mais emite créditos, quem mais emite cadastro aqui no estado é o INCAPER, que é o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, né, que é pública Aham. aqui, que tem escritório em todos os municípios do estado, É né, que é bem. um grande parceiro nosso, né, e também os sindicatos dos trabalhadores rurais, na maioria das vezes, na maioria dos municípios emite, é emissor, né? Nós temos o sindicato rural em alguns municípios que também emite, né? Então temos o próprio INCRA, né, que é vinculado ao Ministério, ele também é emissor, né? Antes ele só podia emitir para assentados da reforma agrária, hoje ele já pode emitir de qualquer agricultor familiar também, né? São os principais órgãos que emitem esse cadastro. Uhum. Agora eu queria falar um pouquinho desse programa de aquisição de alimentos, né, Certo. que está intimamente ligado com o CAF. Você precisa ser cadastrado para poder participar. Faz sucesso? É uma boa política? Com certeza. Eu acho que assim, é um programa que havia sido estagnado no governo anterior, né? Ele não funcionava, então ele voltou agora. Nós já nos 2 primeiros anos liberamos 12 milhões, 11,1 milhão, 11,1 milhões de reais, né, 23, 24 no Espírito Santo, 1 bi no Brasil todo. Nossa. E agora, para o 25, nós já estamos com 6 milhões novamente
liberados para entidades, né, associações e cooperativas, fazer essa aquisição dos produtores, agricultoras familiares, e que doam para as entidades de assistência social, na verdade, dos municípios, né? Então, o CRAS, cozinhas solidárias, as entidades assistenciais, a PAI, né? Uhum. Então, todos eles recebem esses produtos e fazem alimento ou doam para quem necessita que está em insegurança alimentar, digamos assim. Das escolas já é uma política pública do governo do estado ou do governo municipal, não é? Não, ele também é um programa nacional de Ah, alimentação é? escolar. Todo recurso que vem para a alimentação escolar, né, Aham. é o governo federal que repassa o recurso para o estado e para os municípios, né? Então tem um valor X por aluno dia e 30% por lei é obrigatório ser comprado da agricultura familiar. Eu sou da roça, né, e eu lembro que antigamente a gente não tinha assim, a alimentação escolar não existia, eu sou da época que eu era pequena, na época da ditadura. E as próprias pessoas iam para a escola e levavam esse alimento. Então a gente levava, colheu batata, leva o saco de batata lá para deixar na cantina, colheu arroz, colheu não sei o quê, matou um porco, um boi, leva uma carninha. E hoje em dia é remunerado, né? Mas é esse senso de comunidade que eu acho incrível também. Somos da mesma época, né? Então a gente mas eu estudava numa escola rural e a gente não tinha merendeira, né? Aham. Então a gente levava a própria, né, que chamava merenda, né? A A gente merenda. levava a própria merenda, né, um pão com alguma coisa, ou um biscoito, ou uma fruta, né? Eu me lembro que a gente levava muita laranja, muita mexerica, como você fala aqui no Espírito Santo, A né? berga, como é que é o nome? Bergamota, Bergamota. né? Ou a própria papai ou mamãe descascava a cana de açúcar, a gente levava para chupar cana de açúcar, né? Ah, a gente Então, levava também, era então muito acho que bom. mas hoje é diferente. Então hoje e principalmente nas escolas de periferia, né, muitas crianças vão mais, e aí as escolas abrirem esse leque, a criança já chega, já toma um café da manhã, ou já ganha o almoço. E aí no final da manhã serve-se almoço, ou para quem estuda à tarde, serve-se uma refeição no meio da tarde também, porque acho que isso que é importante, porque a criança, uma pessoa com fome, ela não trabalha, ela não estuda, ela não adquire conhecimento, né? Então, acho que isso que é importante. E tem um projeto, Fernanda, tem um projeto de lei já aprovado na Câmara que está no Senado hoje, para aumentar essa obrigatoriedade de aquisição da agricultura familiar a 45%. Né? Então, Olha que isso bom. está se esperando. E outra coisa, por que isso é importante? Porque é um recurso que permanece no município. Ele é Exato. adquirido para alimentar as crianças das escolas do município, e ele é adquirido do próprio agricultor munícipe, Que vai entendeu? gastar ali no comércio do município. Exatamente. Não é de uma grande rede varejista, né? É, Então é um produto que é adquirido, produzido no município, adquirido ali, e o recurso do qual com que ele foi adquirido, ele retorna para o próprio município em compras que a agricultora faz no seu município. fora que é saudável, né. Você pega um alimento que foi acabou de sair da horta praticamente, e leva lá para você dar para as crianças, muito melhor do que salgadinho, né, como dizem. Ou também, né, o próprio pão, biscoito que é fabricado ali, que ele é mais natural, ele vem sem conservantes, na verdade, né. É verdade. E aqui no Espírito Santo, você já viram iniciativas bacanas que deram certo realmente aí, que tem a mão do ministério, que tem a mão assim, porque eu acho que é um monte de gente dando as mãos para fazer o negócio acontecer. Não tem jeito, né? Sim, eu acho que a agricultura familiar se mostra isso, né, porque hoje, não é só o grande e médio proprietário de terra que anda em carro novo, em carro de luxo, vamos supor assim, né. É, Quantos agricultores e agricultoras familiares hoje têm seu maquinário, têm seu veículo de transporte, têm seu veículo para transportar sua mercadoria, né, sua produção. Então, deu muito certo. A agricultura familiar, ela sempre que foi a mais pujante, na verdade, porque nós, pegar no Brasil, um dado no Brasil, das terras agricultáveis no Brasil, a agricultura familiar
ocupa somente 23% das Uhum. terras agricultáveis, mas, Pouco, né? mas emprega Olha aí, 67%. olha só. Né? Então, assim, porque é o trabalho familiar, é o grupo familiar que está ali empregado, na verdade, né? É. Então, assim, e outra coisa, nós temos um programa que também é muito bacana, que chama Programa Nacional de Crédito Fundiário, Uhum. né? Que é um programa que tem um recurso, hoje está em R$ 293.500, para aquisição de terras para quem não tem um pedaço de terra para chamar de seu, para aquele que é meeiro, parceiro, né, comodatário, Uhum. né, ou mesmo assalariado, empregado rural, né, ele pode adquirir um pedaço de terra através desse programa. Nós já temos mais de 3.500 propriedades adquiridas por esse crédito aqui no Espírito Santo, né? Mas o que que eu tenho que fazer para conseguir? Eu tenho que ter algum perfil também? Sim, tem que ter um perfil, você tem que comprovar, né? Hoje ele vai de jovens de 16 anos até 19 anos, só precisam comprovar 2 anos de experiência rural ou Olha. o diploma nas áreas agrárias, né, de escola técnica ou Uhum. superior, né? Então ele pode apresentar isso. Mas quem não tem o diploma de técnico ou das áreas agrárias ou de superior, ele tem que comprovar 5 anos de trabalho rural nos últimos 15 Tem que ter anos. experiência, né, Tem que ter alguma uma experiência. experiência, sim. Eu acho que a experiência é Importante, importante, né? claro. Porque você tem que saber, porque às vezes você vai, não é bem aquilo. Tudo bem, nós erramos. Às vezes você vai numa profissão, pode ser, não, não foi isso, eu tenho que trocar de profissão, tenho que fazer um outro curso, tenho que fazer um outro aprendizado para fazer. Então, isso também poderia ser, mas hoje a lei fala que você tem que apresentar essa experiência de no mínimo 5 anos de trabalho rural ou o diploma de formado na área agrária. Aí a terra que você tem algum tamanho de terra, porque é 200 praticamente 300.000, né, 292 você falou? 993.500, sim, Isso. hoje, né. Eh, e tem algum tamanho, vocês ou depende da região? Não, depende da região. O que não pode ser é menor de 2 hectares, né, 20.000 metros quadrados, né, que aqui no Espírito Santo se usa muito o alqueire como medida de terra, né, Hum. então é um pouquinho menos de meio alqueire de terra, é o mínimo. Mas o que que vai dizer o tamanho que eu preciso? É o projeto técnico, né, então você achou alguém que queira vender uma terra, ela tem que estar legal, tem que estar toda escriturada, bonitinha, né, sem entraves. Eu tenho que negociar o preço com o proprietário da terra, Diretamente, né. diretamente, né, você que faz o tem que negociar o preço. E aí tem a empresa de assistência técnica e extensão rural, que nós temos aqui, acho que se eu não me engano 12 ou 13 cadastradas no Espírito Santo, que elabora o projeto técnico. O que que vai dizer? O que que eu preciso de tamanho de terra? É a terra, ela tem que ter uma cultura Uhum. que me dá o valor dela para eu pagar o financiamento, que ele é um financiamento, que são 25 anos para pagar, sendo Olha. 3 de carência e 22 de pagamento, né. E agora eu tenho que dizer assim, nesses 3 anos, tá, eu começo uma produção, no final do 4º ano ela já tem que me dar a parcela de pagamento, mais o valor que eu preciso para me manter ali naquela propriedade, O o meu juro é sustento. baixo também. O juro vai de 0,5% ao ano a 4% ao ano. Nossa, muito bom, né. É. Chega lá no final, você já E tá. que e quem e só pra uma curiosidade também, né, ou uma coisa importante frisar, para quem é da região da Sudene e tem uma renda familiar anual até R$ 28.000, ele tem um rebate pagando em dia as parcelas, ele tem um rebate de 40%. Quem tem já um pouquinho de renda até R$ 58.000 ano, ele só tem um rebate de 20%. Mas Uhum. o O jovem que que é o rebate? é um abatimento, é um Ah, desconto, sim, o é um desconto no desconto. juro, né. Não, na Na no va na dívida? na Olha, dívida, na dívida. Então se eu pegar lá R$ 200.000, eu tenho um rebate de 40%, um desconto de 40%, pago 120, entendeu? Parcelado em 22 anos, né, entendi. para fazer uma conta rápida. E, o jovem de 16 a 29 anos, 30 anos incompletos, vamos dizer assim, ele também tem, com uma renda até se ele tem uma renda até 50
até 58 mil, ele também tem um rebate de 40% e o juro de 0,5% ao ano. Né? Então, isso que porque a gente tem que fazer a sucessão rural. E é permitido eu comprar terra de herdeiro, entendeu? Eu comprar dos meus pais, comprar dos meus irmãos, né, que de repente não queiram ficar na roça. Então, esse crédito também vem muito em cima disso, né, para fazer a sucessão rural. Aí, por exemplo, eu peguei lá o dinheiro, comprei minha terrinha, mas eu não tenho dinheiro para plantar nada ali, eu tô duro, o que que eu faço? Não, então, assim, se você não usou os R$ 293.000 para aquisição de terras, pagamento da assistência técnica, né, e o projeto técnico, se você, vamos supor, dos 293, você só gastou 200, então você pode utilizar o restante para iniciar sua produção. Ah, entendi. Esse dinheiro é para você iniciar a sua vida ali naquele território. E caso você precise para pagar toda a terra, então acesse o Pronafiar, que é um valor hoje, o Pronafiar. É um valor de R$ 50.000 para você iniciar a sua produção. Ele tem um juro de 0,5% ao ano também, e também tem um desconto pagando ele em dia, ele é 10 anos de pagamento, 3 de carência com mais 7 de pagamento. Então você também tem esse programa, esse juro, esse crédito, na verdade, né, para iniciar sua produção, e você tem um rebate também de 40%, um abatimento de 40% pagando ele em dia, na verdade. Agora falando como se eu fosse uma agricultora, mas a primeira coisa que eu ia pensar, como que é essa elaboração do plano? Eu tenho que tirar dinheiro do bolso antes? Quem faz? Não. Porque tem toda uma série de documentos, uma proposta que eu vou fazer para vocês, dando a garantia de que aquilo ali vai me dar dinheiro para eu pagar, né? Não, assim, começa eu querendo comprar um pedaço de terra, Aham. podendo ser beneficiário do crédito, né? Então eu tenho que procurar uma terra que esteja apta a ser comprada, negociada, né? Eu também não posso ter restrição bancária, porque ela é um crédito bancário, né? Então eu também tenho que estar com o nome limpo. E aí pode procurar a superintendência do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, do governo federal, ou pode procurar os escritórios em Capera, que sabem orientar também, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo também está apto a explicar como é que funciona o programa, ou essas 12, 13 empresas que nós temos hoje credenciadas aqui no Espírito Santo, que também que elaboram esses projetos. Então, eles vão fazer o projeto técnico, vão fazer a demarcação do território, daquele terreno, né? Eu posso comprar individual, como eu também posso comprar em grupos, porque você comprando uma área um pouco maior, você paga um preço menor também pela terra, né? Então, ela sai mais barata, mas tudo vai ser individualizado, né? Cada um Uhum. tem, se eu e você comprasse um terreno junto, né? Eu vou ter o meu, você vai ter o seu. Antes existia o Dá para avalista. desmembrar. Exatamente, antes existia o avalista, não tem avalista. O que garante aquele crédito lá? É a própria terra. Então eu posso não ter, eu não preciso ter um dinheiro, eu posso ter renda zero, eu não posso ter mais do que 28 mil, eu não posso ter mais de 58 mil, eu não posso ter mais de 300 mil ano, que é o outro programa, que aí não tem rebate. Então, eles são 4 linhas no Uhum. Espírito Santo que podem ser aplicadas, né, além do jovem, o social, o mais e o empreendedor, que são 4 linhas diferenciadas para a aquisição dessa terra. Agora, Lécio, você olha, tem dinheiro barato, tem gente para fazer o planejamento, tem terra para vender, né, que a gente sabe que o Espírito Santo é pequenininho, mas ainda tem terra. O que está faltando para as pessoas irem? Porque a gente percebe que tem muita gente ainda trabalhando como meiro, trabalhando como empregado, trabalhando ali para como colono. Às vezes é o medo de empreender. E se eu não der conta? Dá medo mesmo, né? Né? Ou como é que eu faço? Não, não sei. Porque as pessoas também, eu sempre falo assim, eh, de buscar o novo. Ah, mas eu não encontro uma terra barata adequada no meu município. Mas tem outros municípios que têm, mas eu quero ficar perto da minha família, né? Então não Uhum. acho que. Então, assim, e falta um pouco de conhecimento também, né? Que não é automático. E aí a gente fala, o nosso trabalho é fazer a divulgação, né? Mas nem sempre a gente chega naquele cidadão, naquela cidadã que precisa dessa informação, né? Uhum. Então a gente está indo.
a gente já percorreu, nesse período agora de 2023, 24 e 25, as 18 Escola Família Agrícola aqui no Espírito Santo. A gente percorreu o Instituto Federal do Espírito Santo, a gente já foi na UFES, divulgando os cursos de agrários, né? Então, a gente já está fazendo essa divulgação e está crescendo muito a procura, né, pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário. Isso eu acho bacana, né? Agora, e tem muita terra legalizada, que eu acho que também é uma outra barreira, é você fazer desmembramento de grandes. Você tem uma propriedade para você desmembrar, isso é uma dor de cabeça. Mas é uma dor de cabeça, mas eu não sei como que funciona. Fica mais fácil quando você vai desmembrar por meio desse programa? Sim, também. Mas assim, eu vejo que assim, no Espírito Santo a gente tem ainda muita terra que não tem uma escritura de terra, na verdade, né? Exato. Ou que está ainda no nome do tataravô, do bisavô, entendeu? Então, falta regularizar. E aí o governo federal, sabiamente, fez um programa para regularização de terra. É um crédito de até R$ 30.000 para pagamento em até 10 anos, com juro de 8% ao ano, que é o juro mais alto que a gente tem na agricultura familiar, que é 8% ao ano, né? Com a taxa Selic de E que não é 15%. alto ainda, né? Que Exatamente, né? Então é mais ou menos metade da Selic, justamente para fazer esse regularização do terreno. Então eu tenho um terreno, vamos supor, nós somos 4 irmãos e a gente tem um terreno que está no nome do avô, do né, ou do nono, pai, tá lá né, na. falecido já, a gente tem que fazer um inventário. Então, cada um pode pegar até R$ 30.000, dependendo do custo, né, porque as taxas cartorárias são bastante altas. O serviço de topografia, de georreferenciamento que tem que ser feito, É. também tem um custo, né? Então, essas custas, tudo pode ser embutido nesse projeto de crédito de até R$ 30.000 para ser pago em até 10 anos. É uma possibilidade boa, né, que ter uma terra regularizada também, até para venda posteriormente, ela fica muito mais valorizada, né. Com certeza, né? Porque aí você pode entrar em vários programas de crédito agrícola para compra. Senão você tem que comprar ele, né? Ou parcelado com o vendedor, né? É, Ou ter o dinheiro à vista para dar ali, entendeu? contratinho de gaveta, que às vezes não dá certo, né, dá briga no Exatamente. final. Laércio Nochang. Agora eu queria que você me contasse, que eu achei super interessante, que a gente está falando de agricultura familiar. E Espírito Santo ele foi colonizado por italianos, por pomeranos, por alemães, que a gente tem lá para cima, fora os povos que já viviam por aqui também. E a gente percebe que a agricultura familiar permeia cada um desses povos que vieram para cá. E você foi para a Alemanha, você passou um tempo lá experimentando a agricultura da Alemanha. Conta um pouco para a gente. Primeiro, por que que você foi para a Alemanha? O que que você foi fazer lá? Eu vi uma oportunidade de conhecimento, na verdade, né? Uhum. Então, quando surgiu o programa, eu já vislumbrei, quando veio a oportunidade, eu abracei, né? Então, são novos conhecimentos, né? E lá a gente tem uma agricultura muito mais avançada, porque é um outro sistema de produção praticamente. Também agricultura familiar por lá. Também agricultura familiar, muita agricultura familiar, mais agricultura familiar do que patronal, né? Uhum. Então, lá na região do norte da Alemanha, onde eu fiz os estudos e morei em duas propriedades junto de agricultores familiares, né, porque lá é mais ou menos que nem a escola técnica por alternância aqui no Espírito Santo, né, a escola família agrícola. Lá nós tínhamos aula uma vez por semana, porque a gente já foi para lá com o ensino médio completo, então a gente só tinha as aulas de técnicas, na verdade, né? Técnicas Uhum. agrícolas, agropecuárias, né? Então mas o agricultor, ele também já era mestre em agricultura. Então ele já tinha um conhecimento e a gente tinha que fazer todo o relatório diário de todas as atividades que a gente desenvolvia dentro da propriedade. E a minha especialização foi pecuária leiteira, né? Então, que é mais fácil de trazer para o Brasil, né? Então, a gente tem, e hoje, meus pais produziam, né? Eu desde criança, eu sou filho de agricultores familiares e a gente sempre produziu leite, né? Então, eu desde criança ajudei meus pais na produção leiteira, né? Mas quando eu voltei de lá, eu queria auxiliar mais
mas a propriedade não era muito grande, estava meu irmão mais velho, meu irmão mais novo lá ainda, e aí meu pai disse: "Olha, não tem espaço para todo mundo", aí eu tive que buscar meu rumo, na verdade. Alternativas, né? Exato, exato. Então assim, técnicas, muito mais avançadas lá, a tecnologia de mão de obra, de equipamentos para trabalhar na agricultura. Imagina lá, a ordenha robótica já se iniciou em 97. Aqui no Brasil, Nossa, veio agora, não sei se fazem 10 anos que a gente está por implementando, aí, né? né? Mas 10 para lá 15. no meu município de origem, né, já tem várias propriedades agora com ordenha robótica funcionando. Eu não tenho conhecimento de aqui no Espírito Santo, que eu sou lá do Rio Grande do Sul, né? Ah, sim. E aqui no Mas a Espírito Santo, robótica, é porque eu pensei que fosse aquela ordenha mecânica, eu me não. confundi. A mecânica já existe muito mais tempo, a gente já É, tem ela desenvolvida aqui. A robótica é que a vaca tem um sensor e ela passa pela sala de ordenha e é automático. Não precisa de pessoa humana para limpar o teto da vaca, para conectar a teteira, né, a aham. ordenha nela. Isso é tudo por máquina. Gente, achei que a inteligência artificial não ia tomar o emprego do homem do campo, mas tá brabo o negócio, hein? Até aí, né? Até aí, a Mas robótica está aí, mas a gente também não tem, a gente tem dificuldade de arrumar mão de não, obra. tá difícil, Né? é muito Então, difícil. assim, hoje a gente tem uma taxa de desemprego na faixa dos 5%, né? Que é Então, pleno emprego quase, é. né? E aí, e um dos serviços mais pesados é o serviço da roça, É. né? Então, Colheita de café foi dura, porque não tinha gente. exatamente. Então, por isso, o governo federal também está investindo nas pequenas máquinas e equipamentos agrícolas para a agricultura familiar, né? Importando tecnologia da China, desenvolvendo as máquinas, né? Nós temos um convênio muito importante com a Embrapa. Inclusive, hoje eu recebi aqui para inscrição de inventores, né, de Ah, pequenas legal. máquinas, né? E eu já fiz essa difusão, né, através dos meios de comunicação da superintendência, né? Porque nós vamos ter um encontro brasileiro de agroecologia na Bahia em outubro, novembro, não sei, eu não lembro exatamente a data. E aí a gente quer levar os pequenos inventores. Aquele professor Pardal que sabe inventar uma maquinazinha lá que facilita o trabalho dele no campo, né? Então a gente quer difundir essas tecnologias também para que os agricultores, as agricultoras tenham uma maior leveza no trabalho, na É. verdade, né? Então acho que a gente precisa melhorar muito essa tecnologia, né? Que a gente tem máquinas já, mas elas também têm que ser acessíveis. Elas têm que ser baratas, né? E com crédito, né? Para É. comprar essa máquina O lá. famoso bom, bonito e barato, né? Exatamente. E tecnológica, né? E tecnológica. E outra coisa, esse processo de buscar inventores aqui, porque, por exemplo, você vai para o café arábica. Aqui é cada perambeira desse tamanho assim para você tirar café, né? Você tem quase amarrado na corda para tirar café. Quer dizer, onde que a gente vai achar tecnologia para isso? Às vezes a gente tem que inventar mesmo, né? É alguém que vive aquela situação, aquele clima, aquele modo, que vai entender como que vai fazer alguma coisa para ajudar, né. Sim, então, assim, é isso que eu já falei, nós temos a questão da Embrapa, a Embrapa, né, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, ela já vem desenvolvendo, né, muitas máquinas. Uhum. Lógico, as indústrias de máquinas também têm que difundir isto. Tem que Então, assim, nós tivemos observar. um seminário de máquinas e equipamentos agrícolas para a agricultura familiar ano passado, né? Aí as empresas falam, não, mas nós temos que, ela tem que servir para nós ganharmos dinheiro também. Então, ela tem que atrair todo mundo, na verdade, né? É, Porque quem desenvolve, porque o governo não tem uma fábrica de máquinas e equipamentos, é o setor privado que tem as o fábricas, né? governo fomenta, né. Exatamente, né, então faz a pesquisa, ajuda aqui, ajuda acolá. Então, e o governo tem linhas de crédito específica para pequenas máquinas, né. Então, com juros baixos e principalmente também juros baixos, indo um pouco para a questão da agroecologia, né, Que é produção de maravilhoso. alimento saudável, né. Então, assim, ser um produtor, tradicional paga um juro de 3% ao ano,
para financiamento da produção dele, o agroecológico vai pagar 2% ao ano, entendeu? Então tem essa Sustentabilidade diferença. é tudo, né? Exatamente, né? Então a gente tem que preservar o meio ambiente e se a gente não parar de jogar tanto herbicida, inseticida, a gente vai matar o nosso meio ambiente. Então temos que voltar a um meio agroecológico, um meio orgânico, né, para a gente produzir. Então o governo está preocupado com isso e subsidia também mais, dá um juro mais barato para quem se preocupa com o meio ambiente. Perfeito. Laércio Nochanque, ele é superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar aqui no Espírito Santo. Queria agradecer a sua presença aqui e as suas considerações finais, se com alguma aresta, algo mais que você tenha a dizer aqui para a gente. Não, eu só quero colocar a superintendência do Ministério à disposição, né, aqui de vocês, do Instituto Sustentabilidade, Conexão Safra, mas também de todo o povo capixaba, né? E falar, a gente pode ir nos municípios, a gente pode procurar associações cooperativas, né? Estamos à disposição, pode nos procurar, a gente vai lá, explica, fomenta, esclarece e para que a gente possa produzir mais alimento com qualidade, botar mais alimento saudável na mesa dos brasileiros e das brasileiras, né? Que é importante para nós e também para toda a sociedade, né? Acho que isso é importante. Isso aí, obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição. Obrigada. E obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.